todos, se a gente olha os idosos brasileiros, a maioria esmagadora tem algum tipo de benefício, seja previdenciário, seja assistencial. A gente tem, principalmente, e aí com cuidado, para indivíduos que se aposentam por tempo de contribuição e para boa parte do funcionalismo público, uma idade de aposentadoria muito baixa. E para esses indivíduos, em boa parte, a taxa de reposição é alta. Então, essa tabela compara o Brasil com os países do OECD, e a gente olha a taxa de reposição para esses países e para as aposentadorias por tempo de contribuição e por idade. Então, acho que, na minha percepção, uma parte da reduzida poupança brasileira se deve aos incentivos e ao desenho da estrutura de proteção e a previdência básica, ou seja, uma parcela importante dos indivíduos, que são aqueles sujeitos de classe média, urbana, de educação mais alta, que passaram a maior parte do tempo da vida no setor formal, eles conseguem se aposentar muito cedo em relação à média internacional e a taxa de reposição é muito alta. Então, se a gente olha para os valores da tabela, né, a aposentadoria por idade, esse é um valor que eu calculei há algum tempo, a gente tem uma taxa de reposição de 96%, para as aposentadorias por tempo de contribuição da ordem de 74%, e ela é muito mais alta, pelo menos 20 pontos percentuais acima da média de países da OECD. Então, aí a gente tem uma questão clara de incentivos. O sistema dá muita proteção, as pessoas se aposentam cedo, aposentando cedo com taxa de reposição alta, o período de recebimento do benefício é muito grande, o gasto previdenciário é muito elevado, e aí você tem pouco incentivo a se fazer poupança, poupança agregada é baixa, despesa do governo e de todas as esferas, União, Estados e municípios, é muito elevada, e aí você tem um problema macro, você tem um quebra-cabeça muito difícil de encaixar todas as peças da maneira adequada para a sociedade. E aí, dentro dessa lógica que a gente conhece, dentro do que está acontecendo, a gente tem uma série de elementos desse quebra-cabeça que vão se somando. A gente tem uma longevidade maior, a gente tem maior peso dos planos de contribuição definido, ou seja, como eu tinha mencionado anteriormente, muda o compartilhamento de riscos, a gente tem produtos financeiros cada vez mais sofisticados, e as reformas previdenciárias recentes, seja que foi feita com a criação do FUNPRESP, com a reforma Lula, com a reforma Temer, que no papel, pelo menos ela tinha uma proposição extremamente adequada, o caminho geral dessas reformas vai no sentido de, em algum momento, de reduzir o teto da aposentadoria. Se esse teto é mais baixo, e o nosso teto, em geral, ele é muito alto em relação tanto à média internacional quanto à renda média do brasileiro, o que a gente vai ter é uma necessidade maior de poupança. Então, a gente vai viver mais, a gente vai, da Previdência Básica, receber muito provavelmente um teto de benefício mais baixo e vai ter uma necessidade maior de poupança dos indivíduos. Mas o problema, na minha visão, é que a sociedade parece não ter se dado conta disso. A gente tem uma questão muito complicada, como diz um amigo meu, do mindset coletivo, né? Me parece ter uma visão arraigada na sociedade que o Estado tem uma capacidade infinita de prover recursos e de transferir esses recursos a vários grupos da sociedade. Agora, se essa transferência se dá por muito tempo, para vários grupos e com valores muito elevados, a conta não fecha, né? Nós somos um exemplo disso, e os nossos exemplos, como eu tinha mencionado anteriormente, mais complicados e mais perigosos, mostram a insustentabilidade de políticas dessa natureza, como foi o caso da Grécia, que é um caso paradigmático do lado negativo. Então, se a gente olha algumas pesquisas que foram feitas, apesar de todo o esforço do secretário em tantos programas de televisão, todas as tentativas, né, um dado da Folha de São Paulo, 14% dos brasileiros são a favor da reforma. Né, tem uma questão do que a gente entende pela reforma e da percepção coletiva. E um dado que é mais preocupante, que é um dado um pouquinho mais antigo, mas que não deve ter mudado, que quase 2/3 dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Então, uma inconsistência intertemporal, né, para usar um termo bonito. A gente vai viver mais, o benefício deve ser mais baixo, tem uma série de mudanças, mas não existe, aparentemente, um esforço das pessoas de tal maneira a se preparar adequadamente para a aposentadoria.
E aí uma preocupação, do ponto de vista de quem vê as coisas da academia, e com a visão que eu tenho, a gente sempre costuma supor que as pessoas são extremamente racionais, que as pessoas tomam, usando, com perdão, o jargão dos economistas, decisões ótimas, intertemporalmente, e o tal do homo econômicos é tremendamente irracional. Só que uma série grande de pesquisas tem mostrado que as pessoas não são tão racionais assim para uma série de elementos. Então, estão listados aí uma série de pontos que vão contra a lógica do planejamento ótimo que as pessoas fariam ao longo do tempo. As pessoas têm racionalidade limitada, elas têm confiança excessiva, elas têm impaciência, elas procrastinam as decisões mais dolorosas, a capacidade cognitiva decresce com a idade, existe miopia em relação ao futuro, tem informação demais para processar, ou seja, ao longo do tempo, o planejamento intertemporal para aposentadoria e principalmente para todas as necessidades que as pessoas vão ter ao longo da velhice, envolve um conjunto de variáveis extremamente complexo. Nem que as pessoas fossem totalmente racionais, elas conseguiriam tomar as melhores decisões possíveis. E aí você tem o papel do Estado, nesse sentido, de fazer o guia em relação a essas decisões. E aí o ponto que também é muito preocupante, que acho que só recentemente se passou a ter a ênfase necessária, é a questão da educação financeira. O Brasil sempre vai muito mal em questões de educação financeira. E acho que, de fato, é uma mudança recente. A gente investiu muito pouco nas questões de educação financeira ao longo do tempo. Tudo que a gente vê, eventualmente, na mídia, principalmente, grande público, se mostra mais aplicado à educação financeira de curto prazo. Dívida no cartão de crédito, pagamento, crediário, taxa de juros. Isso é extremamente relevante. Mas é mais relevante ainda quando a gente pensa na questão de longo prazo. E a minha preocupação é, se as pessoas não conseguem se planejar adequadamente para questões financeiras de curto prazo, certamente elas não terão um planejamento financeiro de longo prazo adequado, considerando um horizonte de tempo cada vez maior que vai ser dado pela nossa longevidade. E aí a gente tem algumas evidências empíricas que são muito interessantes e elas denotam em que lugar o Brasil está em termos comparativos. E acho que isso ilustra um pouco melhor o meu argumento. Então, um dos pontos centrais é a questão da educação financeira. Existem algumas questões muito simples para avaliar conhecimentos de educação financeira, com taxa de juros, inflação, risco, que são consagrados na literatura, e tem algumas evidências sobre a relação entre educação financeira e conhecimentos de matemática. Então, a gente tem um gráfico bonito, com vários pontos. No eixo horizontal tem o teste PISA, que é o teste de matemática. No eixo vertical, uma medida de educação financeira. E vocês vão achar, não temos a luz, mas vocês vão achar ali com a seta, tem um país conhecido de vocês. Então, acho que não é por acaso. A gente vai mal no teste de matemática, a gente vai mal nos índices de educação financeira. Pessoas que vão mal em matemática vão ter mais dificuldade de prever o futuro. Mais dificuldade de prever o futuro, de fazer seu planejamento, vai indicar decisões ruins na área de previdência. E aí tem uma outra evidência que é muito curiosa também, que acho que ela está relacionada com as outras, que é uma medida da educação financeira com a alíquota de contribuição previdenciária. Então, se a gente olha, a evidência aqui é um pouco menos clara, mas a gente encontra um país conhecido ali com a seta azul de novo, né? Então, estamos sempre nos últimos lugares, em qualquer desses testes que a gente olha. Então, o nosso nível de educação financeira é baixo e a alíquota de contribuição à Previdência é muito alta. Embora isso aqui seja uma correlação, e de novo usando o jargão dos economistas, ela possa ser uma correlação espúria, né? Eu acho que ela tem uma historinha bonita por trás, ou uma historinha feia, dependendo da ótica, né? Se a alíquota de contribuição à Previdência é muito alta, significa que, provavelmente, para a maioria dos estados, o nível de proteção oferecido é muito grande. Se o nível de proteção oferecido é grande, eu não preciso investir muito tempo para aumentar o meu nível de conhecimento financeiro e de me preparar para a aposentadoria. Então, esses dois slides, esses dois dados, de novo, dentro do conjunto de preocupações, eles vão se somando em relação às nossas decisões para o futuro. E aí, dentro disso, acho que tem uma série de elementos que vão se somando e lançando mais dúvidas ainda e que me deixam, em boa parte, pessimista em relação às nossas perspectivas. Então, um primeiro ponto é que a gente tem uma mudança clara nas estruturas familiares, né?
a gente tem um claro aumento do número de filhos, a gente tem um aumento nas famílias monoparentais, ou seja, ou só com pai ou só com mãe. Isso certamente vai obrigar, somando aos pontos anteriores, isso significa uma redução no compartilhamento de riscos dentro da família, uma maior necessidade de mecanismos de compartilhamentos de risco institucionais, seja com previdência básica e também, principalmente, previdência complementar. O outro ponto é tudo que está acontecendo no mercado de trabalho. Eu olho aqui para a plateia, acho que esmagadoramente eu devo estar próximo talvez um pouco acima da média da idade da plateia, mas todos nós começamos a nossa carreira profissional num mundo que é muito, muito diferente do mundo de hoje. Tem muita coisa acontecendo muito rapidamente. A gente tem dificuldade para fazer a leitura e a interpretação dessas mudanças. Adicionalmente, no Brasil a gente tem um ponto nosso, que é uma reforma trabalhista, cujos efeitos a gente ainda não conhece muito bem, mas provavelmente, para alguns casos, a gente vai ter vínculos de trabalho mais curtos, vai ter trabalho intermitente, ou seja, aquela história do indivíduo que começava a contribuir para a Previdência, aposentava lá na frente, isso provavelmente vai mudar muito. E se a pessoa vai mudar mais de trabalho, né, vai rodar mais, de novo, a questão do planejamento financeiro, do planejamento para a aposentadoria, ela fica mais importante. E se as pessoas vão trabalhar durante mais tempo, a gente tem que pensar na questão do trabalho para os idosos. Precisa de mercado de trabalho, precisa de treinamento, de qualificação, isso é importante. E aí tem outro ponto, a questão dos millennials. Estou chamando de millennials todo mundo que é mais novo do que eu. Então, que isso facilita as coisas, né? Eu acho que essa geração, ela é mais imediatista, ela tem um planejamento muito diferente do nosso. Eles parecem